paz de Cristo, a amada igreja. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês, dessa vez aqui na frente, né? E, irmãos, no clima desse último louvor que nós cantamos aqui, e no último refrão celebra a ressurreição de Jesus. Eu quero iniciar aqui uma reflexão com vocês, que eu posso até colocar como tema, para que a gente fique bem situado no que nós estamos falando, os cuidados com a nossa fé durante a pandemia. O texto base que eu quero usar aqui é o texto de Atos 2, apenas do verso 1 ao 4, para que nós possamos ter um direcionamento da nossa reflexão. O texto nos diz assim, na minha Bíblia tem como título, A Descida do Espírito Santo. Obrigado, irmãinha. Deus abençoe. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados, nós estamos aqui, nesse momento, acompanhando os apóstolos, logo após terem recebido anteriormente as instruções do próprio Jesus, sobre onde deveriam ficar. Para quê? Para que recebessem o batismo do Espírito Santo, a promessa do Consolador, que Jesus a cada um deles disse antes de ser ascendido aos céus, que viria sobre eles, para que assim pudessem estar fazendo de uma forma totalmente direcionada pela vontade de Deus, levando assim a palavra àqueles que precisassem, àqueles que deveriam ouvi-la. Mas notem comigo que eles um pouco atrás acompanharam quando Jesus subiu aos céus. E eles ficaram olhando no Monte das Oliveiras, Jesus subindo, até que a nuvem veio e o encobriu, e ficaram olhando para os céus. E dois anjos atrás deles disseram: por que estão olhando para os céus, varões galileus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar. Ele há de voltar novamente. E eles, maravilhados com tudo isso, se lembraram das instruções do Mestre, das últimas instruções dele, e foram para o local que Jesus designou para que eles ficassem, em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. Notem comigo uma coisa. As características principais, dentre algumas das características principais da presença de Deus, eu quero destacar aqui para vocês
justamente o fogo. O fogo foi o que foi visto quando eles foram batizados. Os irmãos se lembram que o texto diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Então, esse sinal da presença de Deus, o fogo, é algo vital. Nós podemos entender aqui, para cada um de nós, o fogo da presença de Deus, através do Espírito Santo. É vital para nós para quê? Para que nós possamos caminhar como crentes, como cristãos. Eu não consigo ser crente sem a presença de Deus. Você não consegue ser crente sem a presença de Deus. Nenhum de nós conseguimos isso. A força, a presença de Deus, através desse fogo, é o que nos alimenta. E Deus, Ele mostra-se presente através desse fogo. Alguns textos da Bíblia nos mostram a presença de Deus conduzindo o povo, por exemplo, e se mostrando presente através desse fogo. Quando ele apareceu para Moisés, onde foi que ele apareceu? Primeiramente a Moisés, através de uma sarça que queimava, uma sarça que pegava fogo. Ele falou com Moisés através dessa sarça. Moisés reconheceu ali naquele momento que Deus estava falando com ele através dessa sarça ardente. E ele ouviu também a voz de Deus através do fogo que veio dessa sarça. Moisés então teve certeza que Deus estava com ele. E então, ele empreende a sua caminhada para cumprir os projetos que Deus tinha colocado para ele. A libertação do seu povo do Egito, pois o povo de Deus era escravo do Egito. Numa das passagens onde nós vemos outra vez a presença de Deus, entre tantas que nós podemos ver, o fogo mais uma vez se faz presente como elemento que simboliza a presença de Deus. Quando eles caminham, após saírem do Egito, diante de tantos sinais e maravilhas que Deus fez, nós vemos que uma coluna de fogo os guiava à noite, para que o povo de Israel pudesse caminhar à noite e ver qual direção seguir. Esse elemento, o fogo, a presença de Deus, como eu disse aqui a princípio, ela é vital para cada um de nós. E onde nós obtemos, ou onde nós podemos conseguir essa presença? Entra aí um segundo elemento fundamental. É aqui, na igreja. É aqui na igreja que Deus quer se fazer conhecer, em primeiro lugar, a mim e a você. Ora, eu não conheci a Deus em outro lugar que não foi a igreja. E na igreja, eu percebi a união de cada um dos irmãos em torno de um mesmo objetivo, que é o adorar, que é o buscar. O quê? A presença de Deus. Então a igreja é esse segundo elemento essencial para a minha fé, para a sua fé, para a nossa fé. Todos vocês conhecem um dos salmos que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união é uma união humana, pois através do meu convívio com vocês,
e o convívio de vocês comigo é o que nos identifica como cristãos. Porque eu não consigo ser cristão sozinho. Eu não consigo, você não consegue ser cristão sozinho. Da mesma forma, isso daí pode ser estendido, esse pensamento pode ser estendido para qualquer outra categoria humana. Irmãos, nós somos seres sociais. Nós precisamos viver uns com os outros em sociedade. Já foi comprovado largamente que nós precisamos convivermos em sociedade. O homem, o ser humano é um ser social. Então a nossa presença junto aos outros é fundamental. Como um policial pode ser um policial sozinho, se não pertencer a uma corporação? Como um soldado do exército pode dizer que pertence ao exército se ele não estiver em seu batalhão? Como um professor pode ser professor se ele não estiver entre seus alunos numa corporação, numa faculdade? Como? Nós precisamos estarmos unidos na igreja. Sabe, irmãos, eu garanto que cada um de vocês, se vasculharem suas mentes, e isso vocês fazem volta e meia, vocês vão verificar que os melhores momentos como cristãos que vocês passaram foram na igreja. Pode pensar aí, naquela vigília, naquele congresso, naquele culto de oração, naquele momento social com os irmãos, seja na igreja, seja em eventos ao ar livre, seja em trabalhos comunitários. Pesquisa aí o seu melhor momento como cristão. Os seus melhores momentos estão na igreja. Eu sei disso. Eu fiz essa varredura e eu percebi isso em casa. Nós precisamos uns dos outros também. Precisamos de Deus. O primeiro ponto, o fogo, simbolizando a presença de Deus. E o segundo ponto, nós precisamos da igreja. Precisamos da igreja como? Uns dos outros. A companhia uns dos outros é fundamental. Fundamental. Quem aqui gostaria de fazer um trabalho de evangelismo sozinho? Não se sente melhor quando vem um ou dois com você? A gente não se sente melhor? Mais amparado, mais seguro? Não é assim? É assim. Se você precisa sair à noite ou de madrugada, você prefere sair sozinho ou acompanhado? Somos seres sociais, precisamos da companhia uns dos outros. Para quê? Para podermos nos fortalecer caminhando juntos. Entendem como a igreja, esse segundo elemento, é fundamental? E eu estou falando de um tema onde nós estamos cuidando da fé em momentos de pandemia. Veja a importância de você estar diante de Deus e na igreja. Raciocina comigo, olha essa importância. O que mantém acesa a chama do fogo? É o combustível, a lenha. Irmãos, quando eu falo em fogo, a gente pode se lembrar justamente disso que eu falei. Combustível, lenha, fogo é calor, simboliza vida, simboliza fé, salvação. Mas o que nós vemos hoje, já há mais de um ano? Essa pandemia que, como eu já disse antes aqui, é um evento sem precedentes na história mundial.
A Terra, ela não viu nada parecido desde a sua fundação até hoje. Nunca uma pandemia durou tanto tempo. E se você se voltar para a história, já houveram diversas pandemias na história da humanidade, mas nenhuma que durasse tanto quanto essa. E o engraçado é que essa pandemia, ela nos fez ficarmos isolados. Pandemia é sinônimo de isolamento. Ei, sinônimo de isolamento. Sabe o que significa isolamento? Eu até coloquei como palavra-chave aqui: distanciamento, afastamento. Isso pode levar à frieza, isso pode levar à morte espiritual. E o que é pior, isso pode levar à perda de salvação. Perda da salvação. Vocês notaram comigo que os dois elementos fundamentais, Deus, a presença de Deus através da igreja, foram na pandemia, de repente, abruptamente cortados. Nós nos vemos hoje com essa doença, e doença mortal. Uma doença mortal que nos obrigou a nos distanciarmos uns dos outros. Mas, irmãos, nós vemos que as doenças, através da Bíblia e através da história, elas sempre nos ensinam alguma coisa. Sabia disso? Depende muito do ponto de vista que você está encarando uma doença, um fato, como a pandemia, por exemplo. Sim. Os americanos, eles têm um dito, principalmente entre os atletas, que eu acho interessante citar aqui. Eles dizem, em sua língua, no pain, no gain. O que quer dizer isso? Sem dor, sem ganho. Olha que interessante. Sem dor, sem ganho. Você sabia que muita gente antes da pandemia dizia que não tinha tempo para poder ir à igreja, buscar a Deus, ficar com a família, se dedicar mais aos filhos, a ser um melhor pai, uma melhor mãe. E de repente se viram envolvidos justamente com o contrário. Um tempo enorme à disposição. Olha que interessante. Muitas pessoas, eu entre elas, tenho tido a oportunidade de trabalhar em casa. O chamado home office, ou trabalho em casa. Gente, é incrível. É incrível como você pode se programar em termos de tempo. Como você administra melhor o seu tempo e como você justamente fica com sobra de tempo. Esse modelo híbrido de trabalho, por exemplo, ele veio para ficar. Quando eu falo híbrido, é porque vai ser uma mistura de casa-trabalho, trabalho-casa. É um novo modelo de trabalho, que veio para ficar na humanidade, através da pandemia. Já estava sendo estabelecido antes, em outros países já havia essa prática. No Brasil, a pandemia forçou essa prática. Pois bem, eu não vim aqui falar de como o trabalho mudou a respeito do que está acontecendo no mundo, mas sim de como nós podemos dedicar e devemos dedicar tempo a Deus, porque esse é um dos elementos fundamentais para que a gente se mantenha. Quanta gente às vezes pensava, poxa, não é só na igreja que você pode ser crente. Eu já ouvi isso tantas vezes. E ouço hoje, muitas vezes ainda, e você ouviu também.
para ser crente não precisa ir para a igreja. Eu sei que você já ouviu isso daí. Eu ouço isso daí. Não precisa estar no meio dos irmãos para você ser crente. Eu falo para vocês aqui, eu, Dagoberto, ledo engano. Nós precisamos, sim, estar na igreja. A igreja é fundamental, como já foi dito aqui no segundo ponto. O que a igreja traz para a gente? Para que nós nos firmemos como crentes nesse tempo de pandemia. Ela nos ensina práticas que, infelizmente, estão sendo esquecidas. Pelo quê? Por excesso de tempo agora? Agora só se fica em casa. Agora, a maior parte do tempo é em casa. E nós vemos que muita gente menospreza, muitos crentes menosprezam práticas espirituais. Que aprenderam aonde? Aqui, no quartel-general, na igreja. Oração, leitura bíblica, louvor, jejum. Parece que isso são práticas cada vez mais distantes. Como Deus vai se manifestar na sua vida assim, na minha vida assim? O mundo oferece muita coisa através da internet. Antes era a televisão, hoje a internet esmagou a televisão. Você consegue tudo na internet. E o engraçado é que as pessoas vão atrás de tudo mesmo, mas tudo que as afasta de Deus. É incrível. É incrível. Mais tempo diante dos filmes, mais tempo diante dos sites, mais tempo diante das redes sociais, mais tempo sendo usado de forma totalmente leviana. É triste, irmãos. A pandemia, ela trouxe um outro lado. Ela trouxe uma outra consequência. E olha que, é o que eu disse aqui, a dor, ela nos ensina, ela permite que aconteça muita coisa. Quanta gente não perdeu parentes, amigos, queridos, e se revoltou contra Deus. Quanta gente, ao invés de entender que é momento de buscar consolo, e esse consolo só vem através da presença de Deus. O afastamento da presença de Deus só faz com que a pessoa sofra ainda mais. Sofre duas vezes. Sofre por perder quem ama e sofre por não ter a ajuda que Deus quer e sempre ofereceu para todos nós. Consolo, ânimo, força para continuar caminhando. Então, olha as consequências dessa pandemia. E olha o que nós temos de fazer. Nas nossas casas. Eu já disse aqui anteriormente, nós somos a igreja de Cristo. Você tem que ser igreja na sua casa. Eu tenho que ser igreja na minha casa. Nós precisamos ser igreja. É mais do que nunca fundamental nestes tempos de pandemia, de coronavírus, de isolamento. É momento de nós nos conscientizarmos de que temos que ser crentes, sim, aonde quer que nós estivermos. Mas para isso, fundamentalmente para isso, nós temos que não menosprezar essas práticas espirituais. Então, meu amado, então, meu querido, coloque em sua agenda essas atividades que eu falei. A oração, a leitura bíblica, o louvor, o jejum. Gente, coloque em suas práticas. Isso são práticas, armas, técnicas, estratégias de
luta, de guerra espiritual colocadas a nosso favor, justamente para nos ajudar em momentos como estes que nós estamos vivendo, em momentos de pandemia. Então muitos têm se esquecido cada vez mais de Deus, porque têm se alimentado de coisas destrutivas deste mundo, e deixado cada vez menos tempo para Deus. Você sabia que existe sabe qual é a fórmula da preguiça? Nada vezes nada é igual a preguiça. Porque quando você multiplica preguiça, você não faz nada. E se você não faz nada, você não tem nada. Você não tem nada. Então existe entre tantos inimigos, existe esse inimigo chamado comodismo, conforto, que tem enroscado, que tem laçado, como uma cobra, muitos crentes. Para não me tornar extenso demais, um terceiro ponto, fundamental, que nós só conseguimos na igreja, é participar da obra. Irmão, participar da obra não significa você fazer tudo o que o pastor vai pedir para você fazer, mas é você se envolver mais com a obra de Deus. Sabe por quê? Porque isso vai te trazer o fogo da presença de Deus, tão necessário, tão vital, para que a gente continue caminhando, e não desanime, não desfaleça. Não é para você participar de tudo, mas também não é para você se afastar de tudo. Esses elementos que eu estou elencando aqui, eles fazem parte de uma vida cristã ativa, mesmo com distanciamento social. Se a gente come comida podre, a gente vai passar mal. Se a gente come comida boa, a gente vai ficar cada vez melhor. Os nossos anticorpos espirituais, e olha só, hein, Eloy, falando de anticorpos espirituais, uma metáfora isso aqui. Eles vão ser fortalecidos através das nossas práticas, cada vez mais constantes, leitura, oração, busca de Deus, práticas cristãs. Pratique a misericórdia. Isso é muito enobrecedor, isso é muito edificante, isso faz muito bem para a nossa alma. Ajude as pessoas aonde você estiver e como puder, tomando os devidos cuidados com a pandemia, sem ser leviano. Mas ajude as pessoas, ajude aos que precisam, que você sabe que você pode ajudar. Isso traz edificação espiritual. Isso traz sensações e emoções físicas também que vão te fazer muito bem, que vão te fazer se sentir mais crente. Nós precisamos nos sentir crentes. Sabe o que acontece quando você se afasta de Deus? Justamente por ausência dessas práticas. Você se lembra do que aconteceu com Saul? Saul começou bem andando com Deus. Depois ele começou a deixar o seu eu tomar a frente das decisões, a decidir as coisas por ele mesmo, a meter os pés pelas mãos, e Deus avisando: me escuta, não tome atitudes precipitadas. E ele foi se afastando cada vez mais de Deus. Sabe qual foi o final de Saul? E você e eu sabemos, mas faz questão de frisar. Perdeu a presença de Deus, perdeu a paz e teve uma morte horrível. Da mesma forma Sansão, da mesma forma Judas, pessoas que foram se afastando de Deus pelos mais variados motivos e perderam a sua paz, e perderam a sua vida, e perderam sua salvação, e tiveram mortes horríveis. Olha o que a pandemia tem feito com muitos crentes.
Irmãos, ponto fundamental, presença de Deus, tá? Nunca se esqueça disso. Presença de Deus através desse fogo do Espírito Santo. Onde você consegue? Onde eu consigo? Não deixa de frequentar a igreja. Porque é aqui que você aprende e se alimenta. Tá? E lembre-se que as batalhas que você está passando podem ser encaradas como forma de fortalecimento e treinamento para que você se torne mais forte. Para que Deus te dirija para a sua obra, para a obra que Deus tem para mim e para você, de uma forma ainda a te aperfeiçoar cada vez mais. Deus quer me usar, Deus quer te usar. Deus quer nos usar, Deus Ele quer nos usar. Só que para isso nós temos que nos dispor. Então não deixe que essa palavra fique em sua mente. Não deixe de estar sempre buscando, através dos elementos aqui colocados, a presença de Deus. Não deixe de ser igreja, de vir à igreja. Não deixe que o tempo seja desperdiçado. Ele é teu bem mais precioso. Amém? Deus abençoe a vocês.